Olá pessoal, hoje é sextou, dia 19 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini falando aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com o bloco Entendendo a Política. Vamos novamente misturar o judiciário com o mundo político, pois a hipocrisia na democracia existe aos montes. E uma insanidade que beira a loucura está em um sistema que não podemos nem descrever, que é o nosso sistema político e judiciário. Tantas inconstitucionalidades que fica difícil de enumerá-las aqui. Os nossos juristas do Supremo, os mais qualificados do Brasil a julgar casos de natureza federal, e veja bem, eu estou falando de natureza federal, eles estão claramente cometendo atos falhos, um em cima do outro. Pois quando uma pessoa é indicada para ser juiz de uma Suprema Corte de qualquer país, inclusive aqui no Brasil, ele tem que ter no mínimo um saber jurídico notável. Tem que conhecer as nossas leis e Constituição de cabo a rabo, de cor, como uma professora de matemática tem que conhecer a tabuada. É uma questão imprescindível. E veja bem que eu falei um notável conhecimento jurídico. Não é qualquer advogado que pode ser um ministro da Suprema Corte. Pois condenar uma pessoa sem provas cabíveis, como está acontecendo, como aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Não estou dizendo que todos merecem perdão. Eu estou dizendo que eles não poderiam ter botado todo mundo no mesmo saco. Porque nem todo mundo fez aquelas barbaridades. Teve pessoas que estavam lá só defendendo o seu ponto de vista. E a galera do Supremo, sem base legal na Constituição, botou todo mundo no mesmo saco e até matou pessoas. Matou pessoas por causa disso. Alexandre de Moraes matou pessoas por causa dessa sua decisão medíocre. E isso não pode acontecer. Tem outra denominação para esta ação, que é exterminar os possíveis adversários políticos. Você entendeu o que eu falei? A denominação que eu acabei de dizer é exterminar os possíveis adversários políticos. E é isso que Alexandre e sua patota querem fazer. Todos veem essa situação e vão dar vazão nesse processo, nesse escárnio, com 4 pessoas declaradamente inimigas da família Bolsonaro, julgando um caso que legalmente não poderia nem estar de toga atrás da mesa onde esse caso fosse julgado. Isso chega a ser uma comédia da vida privada, ou uma TV pirata para quem atravessou aí os anos 90 na TV. Não se tem base legal em nenhuma das citações que Alexandre de Moraes fala. Mas pessoas com o poder nas mãos podem tudo. Incongruências são de caráter majoritário. E se o relator do caso, Moraes, foi coagido, ele não poderia ser o relator do caso, é óbvio. E se ele disser que não teve coações, daí não poderia ter condenado ninguém à prisão, né? Olha as incongruências que tem esse caso. Não haveria caso se ele dissesse
que ele não foi coagido. Então, o julgamento teria que ser feito, no mínimo, pela segunda turma do STF. É uma situação lógica. E com esta ação, a honestidade foi jogada no lixo. A gente vê isso. E sem contar que no processo legal não houve comunicação ao condenado. E por isso ele não teve oportunidade de se defender. Uma questão sublime de direito. De direito. É só estudar um pouquinho. No primeiro ano de faculdade, fazendo uma cadeira, você aprende isso. Você aprende que um juiz ele não pode ter parte aonde ele vai julgar. É só essa galera do Supremo Tribunal Federal do Brasil que não sabe. Nem todos. E fora do nosso país, ele estava fora do nosso país por questões de perseguição política. Eduardo não podia vir ao Brasil. Não podia porque senão Moraes mandava prender por qualquer coisa. Se Eduardo tivesse um farol queimado, Moraes mandava prender. E por isso ele ficou lá nos Estados Unidos. O ministro deveria ter mandado, o Moraes deveria ter mandado uma intimação ao governo americano, sabendo que Eduardo está lá nos Estados Unidos, para o governo norte-americano entrar em contato com Eduardo Bolsonaro. Pois eu sei que ele está lá e ele não está escondido. Ele está lá. As autoridades achariam ele bem rapidinho. E por essa questão que ele está fora do país, né? Nesse critério, ele não teve a possibilidade de construir uma defesa para si, o que o impossibilitou dele ser julgado. Que trama, hein? Outra questão a ser analisada judicialmente é que o Supremo não poderia julgar a situação, pois Eduardo não é mais deputado federal. Mas como ele deixou o cargo, foi exonerado, deixou o cargo, eu não sei, por excesso de faltas, Eu acho que isso também é viável, né? Porque se você falta, você tem que ser expulso, exonerado, tirado fora. Ele teria que ser julgado por juízes naturais da primeira instância, com as inconsequências que são tantas. Até uma pessoa sem o devido conhecimento legal saberia que esse julgamento é totalmente fora da realidade. E por isso que somos chacota no mundo afora. Você viu Trump e Lula? Cara, foi complicado, hein? Lula foi para lá dizendo que ia ter uma conversa firme com Trump. Será que ele não sabe que o Trump fica lá em Washington? Que ele fica dia de semana quando não está viajando na Casa Branca? Será que Lula, se chegasse lá e dissesse: ô Trump, me recebe aí, vamos ter um papo aí legal aí. Será que Trump não receberia o Lula? É claro que receberia. O Lula inventa essas falcatruas, eu não entendo por quê. Vai lá e fala com o homem. Tu tá com problemas com essas taxas que ele botou? Vai lá e fala com ele. Não fica dando voltinhas. Chegou por hoje, né? Chegou pela semana, né? Segunda-feira voltaremos com mais um bloco Entendendo a Política. Como se isso fosse possível, né? Aqui no Brasil, porque é muito difícil você entender política, mas na medida do possível a gente vai mostrando para vocês. Vamos passar para o bloco esportivo? Pessoal, hoje tudo é Copa. O grande dia chegou. Às 21h30, hoje à noite, lá na Filadélfia, a terra do Rock Balboa, o Brasil vai entrar em campo contra o Haiti, o poderoso Haiti. E agora chegou uma situação que tem que ter
muita cautela, porque não tem mais para onde correr. Tem que ganhar ou ganhar. O Brasil vai rumo ao Hexa. Ontem o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, ele deu entrevista, mas não deu pistas de quem entrará em campo. Falou que vai ter modificações, mas não especificou o que vai modificar. O estádio comporta em torno de 62 mil torcedores. É bem grande. É a maior cidade aí da Pensilvânia, o berço da independência dos Estados Unidos. Será o grande palco onde poderemos saber se o Brasil continua ou volta para casa. Bom, se não ganharmos do Haiti, aí sim nós temos que voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás, né? Com o rabinho entre as pernas. Porque vamos pegar um time bem frágil. Hoje, sem o menino Ney. Pois ele já está treinando com o grupo, mas ainda não está apto a entrar numa partida oficial. Está na fase de testes. Acredito que na próxima partida ele já estará em campo. Ontem os resultados da Copa do Mundo foram os seguintes. Em Guadalajara, no México, lá o México venceu a Coreia do Sul 1-0. Goleada do Canadá sobre o Catar 6-0. Suíça meteu 4 em cima da Bósnia. A Bósnia fez apenas um 4-1. E um empate bem sensal da República Tcheca e África do Sul 1-1. Esses foram os resultados de ontem da Copa do Mundo e hoje tem Brasil. O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem dado apoio pra gente nesse bloco esportivo. Bem legal, né? Hoje eu vi nas redes sociais um delegado. É um assunto bem delicado e bem importante que eu quero falar pra vocês, que envolve religião, tá? Eu vi um delegado falando de um golpe que já está aí há bastante tempo, mas poucas pessoas se deram conta. A tecnologia chegou para facilitar a nossa vida, isso você sabe. Muita tecnologia até atrapalha, né? Hoje os bancos pedem vários tipos de verificação para lhe dar dinheiro, para você fazer uma operação. Eles pedem a verificação facial, a verificação vocal e tantas outras chaves, várias outras formas de saber que é você. Bom, isso tudo é para não cairmos em golpe. Então veja como funciona essa nova modalidade de golpe. Eu quero que vocês entendam porque é complicado. Dá uma olhada. Delegado Rafael Faria falando, como delegado da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio, que envolve também o estelionato. Eu quero fazer um alerta para vocês sobre um novo golpe que tem ocorrido bastante, que envolve a palavra de Deus. Isso mesmo, a nossa Bíblia. Pode parecer um pouquinho estranho, mas você vai receber uma ligação. Você vai receber a ligação de um golpista perguntando se você autoriza com que ele leia um pequeno trecho da Bíblia para vocês, um salmo que seja. E você vai responder, sim, autorizo. Depois ele vai perguntar se você concorda com a mensagem repassada no texto que ele leu. E você vai dizer, concordo. Por fim, ele vai perguntar se você aceita Jesus como seu Salvador. E você vai dizer, claro, aceito. Bom,
Com essas 3 respostas, ele já tem um arsenal para abrir contas no seu nome, fazer empréstimos, financiamentos e você vai tomar um prejuízo financeiro considerável. Então, já aproveita, compartilha esse vídeo para amigos, familiares, para fazer com que mais pessoas tenham conhecimento desse golpe e evitem se tornar vítimas desses golpistas. Até. Bom, pessoal, vocês entenderam, né? As clonagens das vozes são complicadas, você pode cair em golpes. Então, ao responder perguntas, seja mais esperto. Dê respostas às quais eles não estavam preparados para receber. Tipo, quando ele perguntar se você autoriza ele a ler uma passagem da Bíblia, você diga que legal, vamos lá. Em vez de autorizo. Dá para falar outras coisas, mas tenha muito cuidado sempre. Outro golpe que está rodando aí nas redes sociais, esse eu quero que você preste muita atenção, principalmente você que é aqui de Bento Gonçalves ou pretende vir a Bento Gonçalves. Aqui na capital do vinho, existe uma BR circundando, que é a BR-470, aquela que vai até Veranópolis, Garibaldi, e é dessa que eu quero falar com vocês. Aqui, de Bento Gonçalves, indo em direção a Garibaldi. Há vários relatos do golpe da pedra. Você sabe o que é o golpe da pedra? É quando você transita aí pela BR, normalmente, e do nada você é atingido por uma pedra que quebra o seu para-brisa ou danifica a lataria do seu automóvel. Então, quando acontecer isso, não pare. Não pare, pare mais pra frente. Normalmente a galera para verificar o tamanho do estrago e ali é que os assaltantes entram em ação. Eles cometem o assalto, pois eles já têm planejado aonde você vai parar depois que toma a pedrada. Você pode parar e verificar os danos mais pra frente. Então, fiquem preparados, né? Porque se vocês pararem logo depois da pedrada, de um pedaço de pau, de algum material na BR, vocês provavelmente vão ser assaltados. E esses relatos que eu tô falando para vocês são de pessoas que passaram por esta experiência ontem. A polícia rodoviária já foi comunicada, né? E em direção da polícia rodoviária até Garibaldi, é lá que esses malfeitores ficam à espreita. Uma provável vítima de um casal. É um casal de assaltantes que fica nessa região. Eles, quando você para, eles assaltam você à mão armada, tiram seu celular, fazem os... tiram dinheiro da sua conta e colocam na conta deles. Ali nas curvas da morte, sim. Próximo aonde tem os medidores de velocidade, aonde há relatos de ter acontecido esse tipo de assalto. Então, pessoal, só nos resta ficar bem espertos e não cair nesses golpes. Vamos a um bloco comercial, na realidade o bloco da Harmony, e eu venho daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, nós temos 2 patrocinadores bem legais aqui no Jornal Últimas Notícias, que é o Harmony Sonorizações, que já diz, você que precisa de qualquer tipo de sonorização para o seu evento, que for ele aniversário, casamento, festa corporativa, festas de escola, telões, iluminação, som para bandas, tudo que você imaginar em sonorização, a Harmony Sonorizações tem para você. E também quem dá um apoio para nós é Natal Fitness. Deixa eu fazer um convite especial para você, você que prestigia a cultura.
pois uma das companhias artísticas mais aclamadas do Rio Grande do Sul está de volta à capital do vinho. Deixa eu botar aqui esse aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tol, o Grupo Tol, o Grupo Redomado, se apresenta aqui em Bento Gonçalves na próxima terça-feira, dia 23. Próxima terça-feira, dia 23. Trazendo a magia do circo para perto de você. E melhor, a apresentação, a entrada será franca. O espetáculo acontecerá às 14h30 desta próxima terça-feira, aqui no Ginásio Municipal de Esportes Darcy Posa, marcando o encerramento oficial da 5ª edição do projeto cultural Reconectar a Arte. Os 24 anos de estrada da companhia traz na bagagem muitas apresentações e desta vez também 3 crianças se unirão às atrações no palco. Bem legal! E fará vocês viajarem em um mundo sensacional de coreografias e acrobacias. O show serve também como um prelúdio para as celebrações dos 25 anos de fundação do TOL, previstas para acontecer quando? Em 2027, no ano que vem. Também temos que falar do Dia do Vinho. O Dia do Vinho será comemorado nesse domingo, dia 21. E para esta data, a Prefeitura de Bento Gonçalves promove uma programação especial para comemorar o Dia do Vinho Brasileiro. O encontro comunitário será realizado na Praça Padre Rui Lorenzi, a tradicional Praça das Rosas, que até a gente falou aí que o pessoal estava ajeitando aí a Praça das Rosas, e se você quisesse alguma muda de rosas, estavam podando, né? E era só passar lá no bairro Cidade Alta. Bom, o acesso será totalmente gratuito para moradores e turistas, das 10 da manhã às 19 horas. O espaço público será transformado em uma vitrine de produção regional. Mais do que uma simples feira, a festividade conecta diretamente o público com as vinícolas locais, agroindústrias familiares e artesãos da cidade. Barracas gastronômicas estruturadas no período da praça vão oferecer pratos típicos que harmonizam com os rótulos de vinhos e sucos produzidos na nossa região. Um palco montado na praça receberá apresentações musicais ao vivo durante toda a jornada. O secretário de Turismo, Henrique Núncio, destaca que a escolha da Praça das Rosas busca descentralizar as ações festivas e criar um ambiente acolhedor, integrado à comunidade, aos visitantes e em torno da principal matriz econômica e cultural do município, o vinho. O Dia Estadual do Vinho está no calendário oficial do Rio Grande do Sul, visando fortalecer o enoturismo e render homenagens aos trabalhadores e produtores rurais. No caso de instabilidade climática, no domingo, toda a estrutura do evento de Bento Gonçalves será transferida para o final de semana seguinte, que é dia 28. Eu ia dizer para vocês aqui que eu ia tirar a imagem de trás, mas eu vou ter que acrescentá-la. Dá uma olhada. Na realidade, a imagem de fundo hoje foi só acrescida agora ao jornal. A imagem de fundo se refere ao Enem, pois o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que não é Ministério da Educação e Cultura, são duas pastas diferentes, mas aqui eles não param de impulsionar uma pasta só. Ele comunicou a prorrogação do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Os candidatos que não foram contemplados com a isenção ganham uma nova oportunidade para quitar o boleto bancário, cujo vencimento foi estendido, até a próxima segunda-feira, dia 22. A medida visa garantir que nenhum estudante devidamente cadastrado fique de fora das provas por atraso na compensação financeira ou dificuldades de acesso aos sistemas bancários. No fechamento do cronograma original, o valor da taxa de inscrição permanece fixado em 85 pilinhas. Para esta edição,
Então, os estudantes que ainda não efetuaram a sua quitação devem acessar a página do participante no portal do INEP para atualizar a sua guia de recolhimento. O sistema permite o pagamento por meio de um boleto tradicional, que pode ser pago em bancos, casas lotéricas ou aplicativos. Pix ou cartão de crédito. Vale lembrar que a inscrição só é considerada homologada e confirmada pelas autoridades de ensino após a compensação do pagamento pela instituição financeira. É isso aí, galera. Grande abraço a todos. Um ótimo final de semana e que venham boas coisas para este final de semana. Um abraço e voltamos na segunda. Até lá, tchau!